E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Há uma linha divisória finíssima entre a indiferença e a sensibilidade mórbida. Alguns homens parecem não sentir a ansiedade divina. Enterram o talento dado por seu Senhor, deixam-no para lá e colhem disso seu prazer e tranquilidade, sem um único instante de remorso. Outros se sentem tão ansiosos por desejarem ser corretos que chegam à conclusão de que nunca o conseguirão ser e se abatem com o horror de Deus, encarando o serviço divino como um fardo e ele próprio como rigoroso Senhor, apesar de provavelmente nunca confessarem isso abertamente. Entre essas duas linhas há um caminho tão estreito quanto um fio de navalha que somente a graça de Deus nos permite traçar. Ele é isento tanto de desleixo quanto de exagerada servidão. Consiste em um senso de responsabilidade que emerge corajosamente com a ajuda do Espírito Santo. O caminho certo geralmente se encontra entre dois extremos. É um estreito canal entre o rochedo e o estrondo das águas. Há, assim, um estreito caminho sagrado que corre entre a autocongratulação e o desânimo. Uma trilha muito difícil de se encontrar e percorrer. Existem muitos riscos no pensamento de se estar obtendo sucesso e servindo a Deus com toda a capacidade. Isso pode levar você a pensar que é digno e merecedor de até se alinhar com os príncipes de Israel. O perigo de se inflar no espírito não pode ser subestimado. Uma cabeça tonta pode levar a uma queda, mas talvez igualmente temível, do lado contrário, é o sentido de desvalorização pessoal que paralisa todo esforço, fazendo a pessoa se sentir incapaz de qualquer coisa que possa parecer grande ou melhor. Sob tal impulso, muitos homens, a serviço de Deus, se retraíram para uma vida de solidão, acharam que não poderiam se comportar bravamente no campo de batalha da vida e o abandonaram antes que a batalha se travasse, para se tornarem monges ou eremitas, como se fosse possível realizar a perfeita vontade de Deus fazendo absolutamente nada, desobrigando-se de deveres para os quais nasceram por meio de um modo anormal de existência. Abençoado é o homem que encontra o caminho sutil entre pensamentos de elevação egoísta e duros pensamentos a respeito de Deus, entre excessiva autoestima e tímido encolhimento de qualquer esforço. Meu desejo é que o Espírito de Deus possa guiar nossas mentes para a preciosa linha média, onde as sagradas graças se amiscuem e onde se excluem vícios concorrentes, naturais em nosso corrompido coração. Olhe para Mateus 25, 30. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Nesse primeiro texto, temos o veredicto da justiça sobre o homem que não usou o seu talento. Ele é aqui descrito como um servo inútil, certamente por ser indolente, imprestável, não proveitoso. Não rendeu ao seu senhor lucros sobre o dinheiro deste, nem prestou qualquer serviço com o talento recebido. Não correspondeu fielmente, enfim, à confiança nele depositada, como fizeram seus companheiros. Observe-se, primeiro que tudo, que esse homem considerado inútil era um servo. Ele nunca negou ser um servo. Na verdade, foi por causa da sua posição como servo que recebeu aquele único talento. E a esse talento não fez objeção. Tivesse sido capaz de receber mais, não haveria razão pela qual não lhe fosse dados 2 talentos, ou até mesmo 5, pois nos diz a Escritura que aquele Senhor deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Este servo obedeceu às regras do seu senhor, até mesmo no ato de enterrar o talento e ao aparecer diante dele para prestar contas. Isso torna o assunto ainda mais digno de consideração para você e para mim. Nós também professamos ser servos, servos do Senhor nosso Deus. O juízo deverá começar na casa de Deus, isto é, com aqueles que estão na casa do Senhor como filhos e servos. Olhemos atentamente, pois, para os nossos caminhos. Mas se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Se o nosso texto se refere ao juízo em relação aos servos, qual será então o juízo em relação aos inimigos? Esse homem reconheceu ser um servo até o último fio de cabelo, e apesar de impertinente o bastante para expressar uma opinião distorcida sobre o seu patrão, não negou sua própria posição como servo, nem o fato de que o talento pertencia ao Senhor, pois o devolveu dizendo: aqui tens o que é teu, como está em Mateus 25, 25.
Ao assim falar, foi além do que muitos cristãos professos o fazem, vivendo como se o cristianismo fosse apenas comer e beber, sem jamais servir, como se a fé concedesse privilégios e não tivesse mandamento algum a cumprir, como se quando salvos os homens se tornassem vagabundos, para os quais fosse questão de honra, para permanecer na livre graça, ficar o dia inteiro à toa, sentado na praça. Conheço pessoas que infelizmente nunca fizeram o mínimo que fosse por Cristo e ainda o chamam de seu mestre e Senhor. Gostaria de desejar a eles uma boa viagem quando forem encontrar com o seu Deus. Muitos de nós reconhecemos ser servos, que tudo que temos pertence ao nosso Senhor e que devemos viver para Ele. Até aqui nada de especial, mas podemos chegar até esse ponto e afinal descobrir que somos servos inúteis e sermos jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Atentemos para isso. Apesar de servo, esse homem pensou mal do seu senhor e menosprezou seu próprio serviço, dizendo: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. Como está em Mateus 25, 24. Certos crentes professos têm o mesmo pensamento. Não ousam dizer que lamentam ter ingressado na Igreja de Cristo, mas agem de modo que todo mundo possa concluir que, se pudessem, não o fariam novamente. Não encontram prazer no serviço de Deus, continuando em sua rotina em consequência de hábitos ou como se fora dura obrigação. Imbuem-se de espírito de irmão mais velho do filho pródigo, que disse ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos, como está em Lucas 15, 29. Sentam-se no lado da sombra da divindade e nunca onde o sol brilha radiante sobre eles. Se esquecem do que o pai do filho pródigo respondeu ao mais velho: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu, como está em Lucas 15, 31. Ou seja, ele poderia ter tido tantos banquetes, tantos cordeiros e novilhos quanto desejasse. Nada de bom lhe teria sido negado. Só o estar na presença do Pai deveria ter sido sua alegria e seu deleite, e melhor até que qualquer festança com os amigos. Assim teria sido se houvesse condições adequadas em seu coração. O homem que escondeu seu talento conduziu sua petulância pouco mais além que o irmão do filho pródigo. Os germes, porém, eram os mesmos, e devemos nos lembrar que os esmaguemos logo de início. Esse servo inútil via seu mestre como alguém que colhia onde nunca semeava e que usava dos ancinhos para reunir o que nem espalhava. Ele o tinha como pessoa dura, exigente e injusta, difícil de agradar. Julgava seu senhor como alguém que esperava dos seus servos mais do que teria o direito de exigir e, evidentemente, tinha tal ojeriza dessa conduta injusta que decidiu lhe dizer na cara o que pensava. Esse é o espírito que pode subir prontamente à cabeça dos falsos professos, dos cristãos nominais, e temo, aliás, que já esteja se incubando em muitos deles, pois na verdade não estão muito contentes com Cristo, nem têm um deleite, um prazer e uma alegria indizível nele. Quando querem prazer, é fora da igreja que vão obtê-lo. Suas alegrias não estão dentro do círculo que tem Cristo como centro. O Evangelho é para eles um trabalho, nunca uma alegria. Seu Deus não significa júbilo, mas pavor. Não se deleitam no Senhor, por isso Ele não lhes concede o desejo de seu coração e se tornam desse modo cada vez mais descontentes. Não podem dizer como o salmista: Deus, que é minha grande alegria, como está no Salmo 43, 4. E Deus se torna, na verdade, um terror para eles. A devoção é para eles uma carga pesada. Desejariam dela poder escapar com consciência tranquila. Não chegam a dizer tanto para o seu eu interior, mas é possível ler-se nas entrelinhas estas palavras: quanto isso me cansa. Não é por menos que, quando as coisas chegam a esse ponto, alguns falsos professos, cristãos nominais, se tornem servos inúteis, pois quem é que consegue fazer um bom trabalho com algo que detesta? O trabalho forçado não é nada desejável. Nem Deus quer escravos servindo ao seu trono. Um servo que não esteja contente com a situação é melhor que saia. Se não está contente com seu senhor, é melhor que se vá, pois a relação mútua seria inútil e desagradável. Quando se chega a esse ponto, quando você e eu nos tornamos descontentes com nosso Deus, insatisfeitos com a sua obra, o melhor seria até que buscássemos outro Senhor,
se houvesse outro para nós, pois certamente nos tornamos inúteis para o Senhor Jesus por nossa falta de amor para com Ele. Observe, porém, que embora este homem não fosse proveitoso para o seu Senhor, ele não se considera um servo inútil. Não demonstra propriamente nenhuma autodepreciação, nenhuma humildade, nenhuma contrição. Parece ser bastante forte e devolve o talento sem nenhum constrangimento. Aqui tens o que é teu, diz em Mateus 25, 25. Surgira na frente do seu Senhor sem desculpas nem justificativas. Não tinha acompanhado os que haviam feito algo, mas achava que devia lidar com o seu Senhor de acordo com o que o caso merecia, tanto que, em vez de reconhecer sua falha, voltou-se para o seu Senhor e o acusou. O mesmo se dá com cristãos nominais. Não tem ideia de que estejam errados, tal pensamento não lhes passa pela mente. Não tem noção de que são infiéis. Sugira isso a eles e veja como irão se defender e se ofender. Se não estão vivendo como deveriam, clamam ser vítimas em vez de culpados. A culpa fica com a providência divina, ou a culpa das circunstâncias. A culpa é de qualquer um, menos de si mesmos. Nada fazem de útil e, no entanto, se sentem mais tranquilos que aqueles que tudo realizam. Dão-se apenas ao trabalho de cavar a terra e enterrar seu talento, e tudo mais que fazem é perguntar: que mais eu poderia fazer? Será Deus tão exigente a ponto de esperar que eu lhe dê mais do que Ele me deu? Sou tão grato e oro tanto quanto Deus me leva a fazer. Que mais Ele deveria querer? Não se vê assim ele se curvando, ciente da própria imperfeição, mas sim arrogante, jogando a culpa sobre Deus e sobre todo mundo, sobre a igreja. E isso sob o pretexto de honrar a graça soberana do Senhor. Ah, como os homens maltratam a verdade com tamanha presunção e falsidade, queridos. Observe que o veredicto da justiça, no fim das contas, pode acabar sendo exatamente o oposto do que esperamos para nós. Aquele que orgulhosamente se sente útil poderá se descobrir inútil, e quem modestamente se julga inútil poderá ouvir seu mestre dizer: muito bem, servo bom e fiel. Pouco temos por causa dos defeitos de nossa consciência, da capacidade de uma estimativa correta de nós mesmos, tanto assim que frequentemente admitimos sermos ricos e abastados, não tendo necessidade de nada, quando na verdade estamos nus, pobres e miseráveis. Tal era o caso desse servo inútil. Ele se convenceu do conceito de que era mais justo que o seu senhor e se baseou em um argumento que julgava iria exonerá-lo de qualquer culpa. Dá margem à nossa reflexão também observarmos o que esse servo fez, ou melhor, o que não fez. Ele guardou cuidadosamente seu capital onde achou que ninguém o encontraria e provavelmente o roubaria. E aí encerrou os seus serviços. Notemos que ele não gastou o talento consigo mesmo, nem usou em algum negócio para benefício próprio. Não era um ladrão, de modo algum foi um apropriador do dinheiro colocado sob sua responsabilidade. Nisso ele excede muitos que professam ser servos do Senhor e que, no entanto, vivem apenas para si. Qualquer pequeno talento que tenham é usado em benefício próprio e nunca com a intenção de fazer algo para o Senhor. Tem o dom de obter dinheiro, mas esse dinheiro não é obtido nem em parte para Cristo. Na causa de Cristo nunca é investido. Tal ideia nunca lhe ocorreu. Seus esforços são voltados todos para si, ou, usando de outras palavras, para expressar a mesma coisa, para suas famílias. Eis o homem que tem o dom do discurso eloquente, e ele o usa não para Cristo, mas para si mesmo, para ganhar simpatia, concordância, apoio ou popularidade pessoal, para chegar a uma posição respeitável financeiramente e profissionalmente. O único fim e objetivo do seu mais sincero discurso é trazer grãos para o seu próprio moinho e ganhar sua própria riqueza. Por toda parte, vemos isso com crentes professos, com crentes nominais que vivem para si mesmos. Não são adúlteros, nem bêbados, longe disso. Não são ladrões, nem perdulários. São de um tipo decente de pessoas, ordeiros e tranquilos. Ainda assim, tudo para eles começa e termina em si mesmos. Que é isso, se não ser um servo inútil? De que me vale um servo se trabalha duro só para si mesmo e por mim nada faz? Um cristão professo pode perfeitamente labutar até se tornar um homem próspero, um conselheiro municipal, um prefeito, membro do parlamento, um milionário. Mas o que isso significa?
somente que ele tinha capacidade de trabalhar e trabalhou muito bem para si mesmo. Todavia, se todo esse tempo ele fez muito pouco ou nada para Cristo, está, além disso, condenado pelo seu próprio sucesso. O seu sucesso o condena. Tivesse trabalhado pelo seu Senhor como trabalhou por si mesmo, o que não teria alcançado em bênçãos. O servo inútil da parábola não era tão ruim a esse ponto, e mesmo assim foi lançado às trevas. Que então será feito de alguns de nós, de alguns de vocês? Além disso, o servo inútil não gastou mal, propriamente, o seu talento. Não gastou com autoindulgência ou em prevaricação, como fizera o filho pródigo, gastando seus bens em uma vida dissoluta. Oh, não! Era homem melhor do que isso. Não gastaria nem um centavo. Dava-se todo a guardar e não correr riscos. O talento estava intacto, como ele o havia recebido, apenas escondido sob a terra, guardando em um banco, digamos assim, que de fato não rendia juros. Não o tocara para gastar em farras ou frivolidades e, portanto, não poderia ser acusado de ser perdulário com o dinheiro do seu senhor. Em tudo isso, foi até superior a muitos cristãos nominais hoje, que curvam sua vontade ao pecado e usam de suas habilidades e capacidades para gratificar paixões pecaminosas, seja de si mesmos ou de outrem. Lamento acrescentar que alguns dos que se chamam servos de Cristo empregam sua força para minar o evangelho que professam crer e proclamar. Falam contra e dão mau testemunho do santo nome pelo qual são nomeados e usam assim dos seus talentos contra o seu próprio mestre e senhor. Esse homem não agiu assim. Podia ser mau para algumas coisas, mas jamais se tornaria abertamente um traidor. Não empregaria seus conhecimentos para levantar dúvidas inúteis ou resistir à clara doutrina da palavra de Deus. Isso foi reservado para homens dos tempos atuais, tempos que produzem verdadeiros monstros espirituais, desconhecidos de tempos considerados menos letrados. O talento desse homem não havia sido desperdiçado, estava sob sua mão tal como havia sido recebido. Ele acreditava, portanto, que havia sido fiel. Ah, mas não é isso que Cristo chama de fidelidade. A manutenção somente daquilo que somos. Não, isso não é fidelidade. Se você acredita que possui a graça e apenas mantém o que possui sem buscar obter mais, é o mesmo que esconder seu talento na terra, mantendo oculto. Não basta poupar, você tem de acumular. O capital pode estar seguro, mas e os ganhos? Viver sem objetivo ou propósito, além de manter sua posição e ir para o céu, é não ser um bom servo, mas sim ser um servo indolente e já condenado. Ao meditarmos sobre este assunto, que possamos dizer, cada um de nós, a si mesmo: sou eu, Senhor. O Senhor chamou esse criado de servo mau. Será, portanto, algo ruim ser inútil? Sim. Mas a maldade não deveria significar uma ação positiva? Claro que não. Não fazer o certo é ser mau. Não viver por Cristo e se deleitar nele também. Não ser de utilidade neste mundo é ser mau. Não glorificar o Senhor igualmente, ser indolente do mesmo modo é ser ruim. Evidentemente, há muita gente perversa nesse mundo que não gostaria de ser chamada assim, mau e preguiçoso, como Mateus 25, 26 chama. São duas palavras usadas juntas nessa parábola pelo Senhor Jesus, cujo discurso é sempre sábio. Um aluno foi inquirido pelo professor: o que está fazendo, John? Ele fora chamado e pensou ser bem considerado ao responder: nada, não fazia nada, Senhor. O mestre, porém, retrucou: exatamente, por isso o chamei, John. Deveria estar fazendo a lição que lhe passei. De nada adiantará você clamar no final: não estava fazendo nada, Senhor. Não foi ordenado aos inúteis uma maldição justamente porque nada fizeram? Como está escrito: amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai seus habitantes, porquanto não vieram em socorro do Senhor entre os valentes. Juízes 5, 23. Aquele que nada faz é um servo mau e preguiçoso. Esse homem foi condenado às trevas. Notem bem, foi condenado a ser o que era, pois o inferno pode ser descrito, em suma, pela palavra final do Senhor que diz: assim como fostes, como está em Colossenses 2, 7. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, como está em Apocalipse 22, 11. No outro mundo, há permanência do caráter. A manutenção da santidade é o céu, e o mal contínuo é o inferno.
Ele estava fora das benesses do seu senhor. Considerava seu senhor um duro patrão. Provou não ter amor algum por ele e, de fato, não se considerava alguém da casa. Ele se encontrava, na verdade, fora de tudo aquilo, e por isso seu senhor ordenou que o lançasse fora dali. Achava-se também na obscuridade. Tinha noções completamente errôneas do seu senhor, que não era propriamente um homem inteiramente rigoroso e austero, e que não juntava onde não havia espalhado, nem colhia onde não havia semeado. Foi, portanto, como se o seu senhor dissesse: você já se acha voluntariamente na escuridão, reside então nas trevas exteriores. Esse homem, na verdade, deveria ser um invejoso. Não suportaria a prosperidade do seu patrão, rangia os dentes ao pensar nela. Foi condenado a se manter neste pensamento e assim ranger os dentes para sempre. Esta é uma terrível ideia do castigo eterno, a permanência desse caráter como espírito imortal. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Embora permanente, o caráter do indigno, no entanto, será também desenvolvido mais e mais, seguindo sua própria linha. Os pontos ruins tornar-se-ão cada vez piores, e nada tendo para restringi-lo, o mal se tornará mais maléfico ainda. Na vida futura, não havendo obstáculo da existência de uma igreja e o evangelho, o homem pode amadurecer para uma maturidade mais trágica ainda de inimizade para com Deus e um grau ainda mais horroroso de consequente miséria. O sofrimento está conectado ao pecado. Se vive em pecado, o homem necessitará obrigatoriamente viver em desgraça, pois o mal é como um mar revolto que nunca descansa e cujas águas levantam continuamente ondas de sujeira e lodo. Ele permanecerá para sempre fora da família de Deus. Nunca virá a ser um filho de Deus, para sempre nas trevas. Não terá a luz do conhecimento santo e da esperança e da pureza. Ranger para sempre os dentes com doloroso desprezo e repulsa a Deus, a quem você odeia, será o inferno. A graça que se faz amor a Deus é o céu. O servo inútil tinha um terrível saldo a apresentar quando foi ter com seu senhor, mas quem poderá dizer que não o houvesse merecido? Teve a devida recompensa por seus feitos. Nosso Deus, permita que tal não seja o destino de nenhum de nós que ouve aqui hoje a tua palavra.